O mero ajuizamento de execução provisória ou cumprimento provisório de sentença não é, por si só, um periculum in mora. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo aqui do canal do YouTube. Sou Giovanni Fialho, criador do Advogado Superior, e hoje nós falaremos sobre um assunto interessantíssimo: como atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. E antes que você fale, já sei, tá lá no 1029, parágrafo 5º do CPC, nada disso. Existem algumas questõezinhas por trás que muitos passam despercebido e correm o risco de não conseguir o seu efeito suspensivo ou, caso indeferido, não saber o que fazer depois. Então, para isso, curta, compartilhe, comente, siga-nos aqui no YouTube e nas redes sociais para ajudar cada vez mais a difundir essas informações relevantíssimas para o pleno exercício da advocacia. Você entrou com seu recurso especial que, como sabido, só tem efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo em regra. E aí, por exemplo, em uma ação civil de cobrança pode começar o quê? O cumprimento provisório de sentença ou uma execução provisória. Pode começar. E aí? Peraí, o que eu vou fazer? Caramba, não atribui efeito suspensivo, o que eu faço? Você vai entrar com o RESP. O RESP, ele é analisado em primeiro momento pelo presidente ou vice do Tribunal de Justiça ou TRF. A ele compete analisar o primeiro pedido de atribuição de efeito suspensivo. Mas preste atenção, dicas práticas. Primeiro, você não precisa fazer o pedido de efeito suspensivo no corpo do recurso especial. Ele pode ser feito em uma petição avulsa. Você pode fazer no corpo também. Pode, não é obrigado a. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, importantíssimo, prático. Você tem que mostrar elementos suficientes, porque a atribuição desse efeito suspensivo é uma espécie de tutela de urgência recursal. Então você precisa mostrar dois elementos da tutela de urgência que todo mundo escuta falar, mas que não percebe um detalhe: fumus boniuris e periculum in mora. Por que tem um detalhe aqui? Porque não são os mesmos fumus boniuris e periculum que você usa lá na primeira instância ao tentar uma tutela de urgência antecipatória. Não, você tem que mostrar características próprias. Então essa é a segunda dica. Os elementos fumus boniuris e periculum in mora não são os mesmos da inicial. Quais são esses dois elementos que você tem que mostrar? Primeiro, o mais próximo deles é o periculum in mora. Qual é o perigo concreto, não só abstrato, teórico, plausível, mas concreto, que realmente permitem você alegar que há o periculum in mora? E já vou dar uma dica. O entendimento do STJ no âmbito do processo civil é de que o mero ajuizamento de execução provisória ou cumprimento provisório de sentença não é, por si só, um periculum in mora, porque ele é provisório e tem as regras processuais específicas para tutelar eventual reforma da decisão e os procedimentos executivos para pegar os bens. Certo? Então, esse é o entendimento do STJ. Só o mero ajuizamento de um cumprimento provisório de sentença não é periculum in mora concreto. Qual a concreta hipótese de perigo na demora daquela decisão? Você tem que mostrar isso efetivamente. Terceiro ponto é quanto ao fumus boniuris, que esse é mais interessante ainda. Então, você não vai mostrar que aquela ideia inicial é boa, que tem um direito, porque você já mostrou em primeira instância, em segunda instância, já teve um indeferimento do seu RESP, muitas vezes, às vezes não, mas muitas vezes sim. Então, cadê esse tal fumus boniuris? Se fosse tão fácil assim, tinha sido deferido. O fumus boniuris que você tem que alegar aqui no pedido de efeito suspensivo é a plausibilidade de reforma do acórdão via recurso especial. Você tem que mostrar que é plausível, provável, melhor ainda, provável, que o recurso especial seja provido para reformar o acórdão. Então, ainda mais quando está flagrantemente contra a jurisprudência do STJ, é uma coisa linda de comprovar. Facinho. Então, já é uma hipótese que você tem que tomar cuidado. É a terceira dica prática. Quarta dica prática que você precisa anotar aí.
você vai entrar com o pedido, seja no corpo do recurso especial, seja em petição avulsa, dirigido ao presidente ou vice lá do Tribunal de Justiça, o TRF. Ele é a autoridade responsável para analisar. Pode conferir lá no artigo 1029, parágrafo 5º do CPC. Mas, preste atenção, ele é a autoridade do momento em que você pode entrar com o RESP até o momento em que ele analisa e dá ou não seguimento ao seu RESP, porque aí acabou a atividade jurisdicional dele. Então, até esse momento, é ele que vai decidir. Se ele analisar em 2 dias o seu RESP, logo com pedido, e analisar, acabou. Agora, se ele demora 1 ano para fazer a análise de admissibilidade do RESP nesse período todo, que já pode estar rolando lá, inclusive, uma execução provisória, ainda assim é ele. Mas, e se, uma vez dada a decisão, admitindo ou não admitindo o RESP, não importa o mérito dela, o que você faz? Aí você vai para o STJ. O STJ vai ser o responsável por meio de petição avulsa, que a classificação no sistema vira petição, chamada PET, P-E-T, PET, e aí você vai dirigir isso ao presidente do STJ, que ele vai analisar caso não tenha relator atribuído à hipótese. E aí são as situações que estão lá descritas no parágrafo 5º do mesmo 1029 do CPC. Então, o que você tem que prestar atenção? Qual é o momento em que você está entrando com o pedido? Que pode ser direto no STJ ou pode ser para o tribunal de origem. Muito difícil o STJ conceder o efeito suspensivo quando ainda não tiver sido analisado o recurso especial, melhor dizendo, o recurso especial. Ele às vezes dá em casos de flagrante teratologia, sendo até redundante no termo, mas às vezes ele dá sim, é raro. Então o que você tem que observar? O momento estratégico. Às vezes vale a pena você não pedir no primeiro momento, esperar a admissibilidade ou inadmissão do recurso especial e já entrar direto com pedido de tutela provisória ou PET lá no STJ. Vai depender aí de algumas estratégias processuais que você venha a utilizar. Ah, mas tem mais uma coisa. E se você pede aqui no TJ ou TRF e ele nega, o que você faz? Não sei. Não existe recurso para isso. Você não vai entrar com recurso nenhum. Não existe. Então, o que você pode fazer após essa análise? Você, então, na maior parte, quase totalidade das vezes, sai uma decisão só, negando o efeito suspensivo e já denegando o recurso especial. Então, por isso, na maior parte das vezes, acaba que acabou a competência do presidente, porque ele deu a decisão denegatória, passa a ser do STJ. Aí você pode entrar com uma PET ou com uma tutela provisória, pedindo a atribuição do efeito suspensivo, porque passou a ser a competência do STJ. Eu já vi casos, inclusive, em que o presidente, no caso era o vice-presidente do TJ de Goiás, eu me lembro bem desse caso, que é a autoridade competente lá. Foi feito o pedido em petição avulsa ao do RESP. Ele analisou primeiro o pedido e não tinha analisado ainda o recurso especial. Por quê? O recurso especial tem que ir para contrarrazões, tem alguns estados que o Ministério Público se manifesta, mas ele então analisou, deu efeito suspensivo e mandou processar o RESP, para contrarrazões e tal. E uns 2 meses depois é que ele foi analisar. E aí o que a parte fez? Ele deu efeito suspensivo. Só que a advogada que estava pelo outro lado, pelo recorrido, entrou com o quê? Um pedido de tutela provisória direto lá no STJ, pedindo para revogar o efeito suspensivo, mostrando que há um perículo in mora inverso. Perfeitamente possível. Nesse caso, inclusive, o STJ negou, não pela competência, mas porque ele entendeu que não havia os elementos do efetivo perículo in mora. Ok, mas sem problema. Mas tem uma coisa. Nesse caso, ela teve que entrar com 2 tutelas provisórias. Ela só conseguiu análise do mérito na segunda, porque a primeira o STJ entendeu que, exatamente, não havia sido analisado o recurso especial. Então, mesmo que tenha havido uma decisão dando efeito suspensivo ao recurso especial, ainda não foi denegado ou aceito o RESP. Portanto, a competência é do Tribunal de Justiça mesmo e por isso foi dado. Aí ela aguardou quando foi denegado, não, foi aceito o recurso especial. Ele deu o efeito suspensivo e algum tempo depois ele
admitir o recurso especial. Aí ela entrou com outra tutela provisória no STJ, porque aí a competência já era do STJ. Nessa bagunça toda, você tem que entender que é um tabuleiro de xadrez. Ficou confuso? Não, tenho certeza que não. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É só assistir de novo e também dar uma lida lá no artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, que vai te ajudar bastante. No STJ você pode usar a PET ou a TP, a famosa TP, tutela provisória, no STJ. Ok? Perceba os momentos e aí fica mais fácil para você alegar. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.